Muito boa noite, internautas. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando o programa Chamando Vencedores, uma realização da Igreja em Cosmópolis, que se reúne na rua 22 de abril, número 47, no Jardim Planalto. Nossas reuniões aos sábados, 20 horas, e aos domingos, 9 horas da manhã. Durante as semanas, nos reunimos nas casas, em reuniões que nós chamamos de cuidado mútuo, onde todos podemos compartilhar, desfrutar da palavra do Senhor, fazer perguntas, tirar nossas dúvidas. É aquela reunião familiar onde se reúne a cerca de 10, 12 pessoas, em torno mais ou menos desse número. Hoje a nossa reunião é na rua Vila Nova, número 506, lá na casa do seu Cláudio, onde participa o seu Cláudio, sua esposa Dona Nuri, todos os seus filhos, filhas, sobrinhos. Lá nos reunimos todas as terças para desfrutarmos da palavra do Senhor. E hoje nós estamos aqui para também desfrutarmos da palavra, uma porção que o Senhor nos dá semanalmente aqui no programa Chamando Vencedores da TV Jaguari. Então nosso encontro aqui é todas as terças, às 18 horas e 30 minutos. Compartilhamos em torno de 15 a 20 minutos aproximadamente. Em Mateus capítulo 4, vamos ler aqui alguns versículos sobre o chamamento, quando o Senhor chamou os discípulos para segui-lo. E aqui nós vemos a experiência do Senhor diante dos discípulos, no versículo 18, onde diz que ele estava caminhando junto ao mar da Galileia e viu dois irmãos, um Simão, chamado Pedro, e o outro seu irmão André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim e me segue, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Depois diz que, passando um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, que é Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Esses versículos me chamaram a atenção, porque no versículo 20 diz que Pedro e André, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Esses versículos faz questão de registrar que eles deixaram as redes para seguir o Senhor, ou seja, deixaram seus instrumentos de trabalho, seu instrumento de trabalho. E depois, na outra experiência de Tiago e João, o versículo registra, 22, que eles deixaram, naquele instante que receberam o chamado do Senhor para segui-lo, eles deixaram o barco e seu pai. Ora, se formos analisar a palavra com a nossa mente, nós vamos ver que esse registro deles terem deixado a rede, também o barco e o pai, era desnecessário, porque bastaria narrar aqui, registrar que eles imediatamente seguiram o Senhor. Mas nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhuma palavra, nenhuma sílaba na Bíblia está aqui por acaso. Tudo tem um sentido espiritual e uma lição que o Senhor quer nos ensinar. Se estivermos no Espírito, como devemos estar ao ler a Bíblia, lógico que nós vamos ler com a mente, mas com a mente posta no Espírito. Então nós estamos lendo a palavra na presença do Senhor, e aí então receberemos revelação da parte do Senhor. O que eu ganho nesses versículos é que os dois primeiros irmãos, Pedro e o seu irmão André, eles deixaram seu instrumento de trabalho para seguir o Senhor. Ou seja, eles fizeram uma escolha. Os 4 discípulos aqui fizeram uma escolha. Essa palavra nos mostra que constantemente nós temos que fazer algumas escolhas para seguir o Senhor. Devemos deixar algumas coisas que julgamos ser importantes para nós, para seguir o Senhor, para buscar aquilo que é necessário para nós. Então, seguir o Senhor é constantemente, não é apenas quando recebemos o chamado do Senhor, quando cremos no Evangelho e o recebemos como nosso Salvador e nosso Espírito. Diariamente o Senhor vem nos chamar para segui-lo. Fala, olha, segue-me. Diariamente o Senhor nos dá uma palavra, fala, se hoje você me invocar, se clamar a mim, eu ouvirei. Eu estarei contigo. O Senhor mesmo disse que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está. O Senhor também prometeu que estaria conosco todos os dias quando Ele ascendeu aos céus, até a consumação dos séculos.
Diariamente o Senhor vem nos chamar para segui-lo, para buscar a sua palavra. Às vezes o Senhor pode estar nos chamando agora para desfrutarmos da sua palavra. Às vezes o Senhor vem nos chamar durante o dia para ler a Bíblia, para ler um livro espiritual, para orarmos, para invocar o seu nome, para estar na sua presença durante todo o dia. O Senhor deseja ardentemente a presença do Senhor, a presença do homem. Em Gênesis, quando Adão pecou, quando o Senhor apareceu diante dele no Jardim do Éden, porque ali diz que o Senhor todos os dias vinha ter comunhão com o homem. E quando Adão pecou, quando o Senhor apareceu no Jardim do Éden para ter comunhão com ele, Adão se escondeu entre as árvores. E então o Senhor não perguntou aonde Adão estava. Aliás, o Senhor não perguntou o que Adão tinha feito, embora ele soubesse que Adão tinha pecado, porque o Senhor vê todas as coisas. Mas ele perguntou aonde Adão estava, mostrando que ele desejava era a presença de Adão, que ele estava triste, preocupado, porque Adão se escondera dele entre as árvores. Adão respondeu: vi que estava nu, com medo me escondi. É isso. Às vezes queremos nos esconder da presença do Senhor, imaginando que o Senhor não nos vê. É um engano do inimigo, de Deus falando no nosso ouvido. Deus deseja a nossa presença. Deus deseja cooperadores para cumprir a sua palavra e seu plano. Então esses versículos aqui nos mostram que os discípulos, ao receber o chamado do Senhor, imediatamente deixaram as redes para segui-lo. Ora, aqui era um instrumento de trabalho deles, as redes que pescavam, que pegavam os peixes no mar, para que eles pudessem se alimentar, vender, enfim, ganhar o seu pão através desse trabalho de pescador. Mas há muitas redes hoje espirituais que temos que tomar cuidado e deixá-las para seguir o Senhor. Há uma rede conhecida de todos nós, principalmente dos mais jovens, porque utiliza muito elas como instrumento de trabalho. E nós temos que tomar bastante cuidado, como o próprio nome diz, rede é para prender, é uma armadilha, é para pegar os peixes, é para pegar cada um de nós, é para nos prender. Então temos que deixar essas redes espirituais que nos prendem, que nos impedem de seguir o Senhor, deixá-la para poder seguir o Senhor, para poder desfrutar do Senhor. Novamente eu digo, repito, quando estou dizendo seguir o Senhor, não é estar envolvido completamente na obra de expansão do Evangelho, servindo o Senhor à frente, às vistas dos homens. Mas seguir o Senhor é um chamado para todos nós, seus discípulos, seus filhos. É seguir o Senhor na oração, seguir na leitura bíblica, seguir com a vontade de invocar o nome do Senhor, com a vontade de estar na presença do Senhor. Então, diariamente temos que segui-lo. Devemos estar na sua presença. Para isso, devemos deixar muitas coisas. Como eu já estava dizendo, uma rede que é conhecida de todos nós, que nos prende, que nos tira da presença do Senhor, é a rede chamada mundial, rede mundial de computadores, chamada internet. Essa é uma rede perigosa, mas não é somente essa que nos tira da presença do Senhor. E como ela pode nos tirar da presença do Senhor? Falar, mas eu não fico olhando coisas inadequadas, perdendo tempo com coisas inadequadas. Eu uso esta rede para informação, para cultura. Ora, mas ela nos tira o nosso tempo. Em Gênesis, ali o inimigo de Deus se apresenta como a árvore do conhecimento do bem e do mal, representando o inimigo de Deus. Ela não traz conhecimento apenas do mal, mas traz também do bem. Então, facilmente nós detectamos a obra do inimigo de Deus com relação ao mal. Toda a maldade que se vê hoje, todas as pessoas reconhecem que provém do inimigo de Deus. Mas as coisas boas que ele nos apresenta, os galhos dessa árvore do bem, apenas do lado do bem, é difícil nós detectarmos na nossa vida, não é verdade? Então, às vezes, gastamos muito tempo envolvido com essas redes e não percebemos que é uma cilada do inimigo para nos prender, para nos tirar o nosso tempo, né? Tirar o nosso vigor físico, para não desfrutarmos do Senhor.
para não orarmos, para não buscarmos o Senhor na sua palavra. Então temos que ter um esforço da nossa parte para seguir o Senhor. Como eu já disse, era um instrumento de trabalho. Até mesmo o trabalho pode se tornar uma rede. O nosso instrumento de trabalho pode nos prender, nos tirar da presença do Senhor. Dedicamos um tempo demasiado ao nosso trabalho e aí então não desfrutamos, não se damos conta de que passamos o dia todo sem estar na presença do Senhor, sem clamar o seu nome, sem orar, cansado, já esgotado no final do dia, fisicamente. Então não desfrutamos da sua palavra, não lemos, ou lemos alguns poucos versículos e logo adormecemos, porque o nosso vigor físico já é escasso. É isso que o inimigo quer, nos tirar o tempo. Então o que esses versículos nos traz de lição é que devemos nos esforçar para deixar algumas coisas que nos prendem para seguir o Senhor. E a experiência dos outros dois irmãos, Tiago e João, ainda mais profunda, o versículo faz questão de registrar, o 22, que eles deixaram no mesmo instante o barco e o pai, representando duas classes aqui, bens materiais, através do barco, e a família, representando aqui o pai. O versículo não diz apenas que eles seguiram imediatamente o Senhor, mas faz questão de registrar, deixaram o barco e o pai. Muitos bens materiais nos prendem, muitos seguem o Senhor hoje em busca de prosperidade material. Nós temos que tomar cuidado para isso não ganhar o nosso coração. E o pai, quando eu digo deixar o pai, representando a família, não é apenas não quer dizer que é abandonar a família para seguir o Senhor. Mas sim, às vezes, temos que deixar algum ambiente familiar que nos agrada, né, para seguir o Senhor. Por exemplo, está na hora da reunião, do culto. E aí então tem alguns familiares seus, alguns parentes, né, que chegou à sua casa, está hospedado em sua casa, o que você faz? Se eles não querem ir à reunião, devemos convidá-lo. Olha, tem um horário agora de reunião da igreja, vocês são convidados para ir conosco. Aceita? Se eles não querem ir, não se agrada da reunião, o que você faz? Às vezes, acabamos deixando as reuniões para permanecer junto com a família para não desagradá-lo. Mas será que essa é a vontade do Senhor? A atitude correta é orar ao Senhor. E o que lhe der paz no seu espírito para fazer, faça. Às vezes, vamos ter que ficar com a família. Mas creio eu que na maioria das vezes o Senhor vai te dar paz para você ir às reuniões e deixar a família em casa. Deixe eles à vontade, fala, olha, a geladeira está aí, aí vai dar liberdade e vão esvaziar a geladeira também, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, faça o que o Senhor lhe der sentimento, dê paz no seu coração. Mas eu creio que o Senhor vai falar para deixar. Que a vontade do Senhor é que nós nos reunimos, que estamos junto com o Senhor, junto com os irmãos, apacentando mutuamente. Às vezes, é o trabalhar do inimigo para nos prender. Você está saindo de casa, tem reunião, e aí vem toda a sua família e marca ou na sua casa ou na casa de um parente, do seu irmão, do seu sogro, marca lá um churrasco delicioso. Aí o seu cunhado te liga e avisa, ó, churrasco aqui hoje só tem picanha. É só um churrasco de picanha. E aí o que você faz? Está na hora do culto. Precisa sair. A hora que você voltar, provavelmente 2 horas depois, não garanto se vai ter ainda alguma coisa. Qual que é o teu coração? Mas às vezes temos que deixar o ambiente familiar, deixar a família. Ou então se você se reúne e a sua esposa não. Ou se a esposa reúne e o marido não. Você está na hora da reunião, deve buscar o Senhor. A esposa ou o marido quer segurar você em casa, o cônjuge, né? Segurar. E aí, o que você faz? Primeiramente, orar ao Senhor, né? Como eu já disse, para dar sabedoria, para conversar, para lidar com a situação, sabendo que quem deseja lhe prender e tirar da presença do Senhor é o inimigo de Deus, não é o cônjuge. Então não adianta brigar com a esposa, com o marido, lá levantar o pau de macarrão, derrubar as panelas em casa. Não é essa a solução. É orar ao Senhor para que o Senhor encabece essa situação, lhe dê sabedoria. Mas temos que nos esforçar e desejar no nosso coração estar junto com o Senhor, seguindo. Então, como eu já disse, há muitas redes que tentam nos prender para tirar da presença do Senhor. Em Mateus capítulo 11, o versículo 12,
nos diz que desde os tempos, os dias de João Batista, quando iniciou o ministério terrenal, né, do Novo Testamento, até agora, o versículo diz até agora. Agora, é esse momento que estou compartilhando a palavra aqui, ó, dia 20 de novembro de 2012, às 18 horas e 50 minutos. É até agora, desde o dia de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. O que o Senhor nos diz é para nos esforçarmos para entrar no reino dos céus, para recebermos o galardão, né, o prêmio de estarmos junto com o Senhor, né? Por isso precisamos de esforço. Eu estou recordando aqui de uma passagem da história do povo de Israel, em Números capítulo 13, quando eles, libertados da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, caminharam no deserto durante 40 anos, sob a liderança do Senhor através de Moisés, e chegaram na terra prometida que o Senhor queria lhes dar, que é a terra de Canaã. Eles foram tirados do Egito com essa promessa, e esse era o desejo do povo. Quando lá em Êxodo capítulo 1, logo no início do livro, diz que o povo clamou a Deus para libertá-los da escravidão do faraó, eles reivindicaram a promessa que Deus havia feito aos seus pais no passado, Abraão, Isaque e Jacó, que era sustentá-los numa terra, sustentá-los numa terra onde havia abundância a eles. E essa terra era a terra de Canaã, aonde agora aqui após 40 anos, perdoem, eles estavam chegando aqui na presença do Senhor. E nesse período, opa, deu uma tosse aqui, são as redes do inimigo de Deus que não quer que compartilhe essa palavra aqui. Mas nosso amado irmão aqui, Fegadoli, já está me socorrendo aqui. Obrigado, viu, Fegadoli? Então, para concluirmos, 40 anos depois o povo de Israel chega à terra de Canaã. E quando eles chegaram à terra de Canaã, ora, Deus é que estava dando essa terra a eles, e Deus deu uma ordem para Moisés: manda o povo, separa aí 12 homens, um de cada tribo de Israel, para entrar aqui na terra de Canaã e espiar, observar a terra. Como que é essa terra? A pergunta que nos fica é: Deus conhecia a terra? É lógico que conhecia, né? Deus sabia qual era a terra, é Ele que estava dando aqui a terra ao povo, mas Ele disse para 12 homens entrar e espiar a terra. Na verdade, Deus queria provar o coração deles, se eles estavam dispostos a tomar a terra e entrar. E 12 homens foram. E quando eles retornaram, o versículo 25 diz que ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Versículo 28, o povo... 27, aliás. Relataram Moisés, o povo relataram a Moisés, né, os 10. Fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Vimos ali os filhos de Enaque. Depois, no versículo 31, eles disseram: porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram, falaram mal da terra que haviam espiado. E o versículo 6, no capítulo seguinte, 14, versículos 6 e 7, diz que Josué e Calebe, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Ora, 10 disseram que a terra... falaram mal da terra, que a terra não era boa, não. E apenas 2 disseram que a terra era boa. A terra era boa ou era ruim? 10 disseram que era ruim, 2 disseram que era boa. O que estava acontecendo aqui? Eles viram a terra e chegaram à conclusão que a terra era boa, pois eles disseram a Moisés: esse é o fruto dela, a terra mana leite e mel, como o Senhor tinha dito para nós. Mas eles verem, ao eles avistarem os povos que habitavam a terra, que eram gigantes, eles chegaram a uma conclusão, provavelmente fizeram uma reunião entre eles lá e disseram: olha, nós vamos ter trabalho, viu? Deve ter coçado a cabeça assim, falando: nós vamos ter que expulsar esse povo da terra aí. O que o povo estava querendo? Vida fácil, vida mansa. Eles não queriam trabalhos, eles não queriam se esforçar. Eles queriam a terra que mana leite e mel, a terra que era abundante, que poderia sustentá-los, mas eles queriam o que nós chamamos de bandeja.
servida pelo Senhor. Não queria nenhum esforço, não queria nenhuma complicação, não queria um trabalho nenhum. Quantas pessoas há hoje procurando emprego? Muitas. Mas e trabalho? São poucos. Né? Há uma frase popular aí entre as pessoas. Muitos querem empregos, poucos querem trabalho. É assim a natureza humana. Eu não estou aqui atirando pedra no povo de Israel. Todos nós, a nossa natureza, né, humana, caída, nosso homem natural, gosta de vida fácil. Todos querem seguir o Senhor. Multidões seguem o Senhor. Queriam seguir o Senhor, estavam seguindo, clamando o Senhor para ser rei. Por quê? Porque o Senhor poderia resolver os problemas deles ali, diante da opressão do Império Romano, quando o Senhor estava na terra. Mas em João capítulo 6, ele esclarece isso. Quando o povo clama ao Senhor em João 6, para que ele aceitasse ser coroado rei dos judeus, para resolver os seus problemas, o Senhor, naquele capítulo 6 ali de João, mostra para o povo de Israel, a multidão de discípulos que o seguia, que o encargo dele não era resolver os problemas terrenais do povo de Israel, e sim espiritual, que era fazer a vontade daquele que o enviou, a vontade de Deus, estabelecer o seu reino aqui nessa terra. Quando ele falou isso e mostrou ao povo o verdadeiro encargo do Senhor, os versículos diz que muitos deixaram de seguir o Senhor. Então, diante de toda essa palavra que lemos aqui hoje, o que fica de experiência para nós? Nos esforçarmos para entrarmos no reino de Deus. O Senhor deseja o nosso esforço hoje. Um esforço de desfrutar do Senhor, de pegar a Bíblia e ler, de orar, de invocar o Senhor, de lembrar de estar na sua presença durante o dia, porque Ele espera ansiosamente por isso. Essa é a palavra que o Senhor nos deu de encorajamento para todos nós hoje. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Jesus é o Senhor.